Olá pessoal, sou o professor, sou o professor Leandro e vamos para mais uma aula de Geografia. Estaremos dando continuidade ao nosso modelo remoto e antes de começar a aula, vamos ter um pouco de consciência, vamos não desviar o nosso olhar, ter noção que existe esse tipo de problemática que é o abuso, a exploração sexual e trabalho infantil de crianças que acontece principalmente durante o período do carnaval. Esse ano é um ano diferente, que não haverá o carnaval, mas é preciso que estejamos atentos da mesma maneira, certo? Então, fiquem atentos. Hoje a gente vai falar sobre os fluxos migratórios na América Latina. Como assim? A gente vai falar sobre as movimentações que ocorreram nessa região mundial em que ocorreram migrações, ou seja, pessoas deixaram seus países de origem e foram para outras localidades, certo? Primeiro a gente precisa entender o que é a América Latina. Durante todo o processo de colonização que os europeus foram chegando à América, ou seja, ao que eles consideravam como o Novo Mundo, cada país acabou ocupando diferente região. E assim surgiu a América Latina, que corresponde aos países de língua que tiveram origem no latim, como é o caso do português, do espanhol e do francês, que foram os países que foram colonizados por Portugal, Espanha, França. E aí existe também a América anglo-saxônica. O que isso quer dizer? Corresponde aos países de língua inglesa. Anglo é o nome que foi dado a um antigo povo germânico que colonizou a região norte da América e o centro da Inglaterra, e saxão é a denominação de outro povo germânico que habitava a Saxônia e deu origem ao idioma inglês. Mas é importante a gente ressaltar que, apesar de ter esse tipo de regionalização que divide em América Latina e América Anglo-Saxônica, alguns países têm mais de uma língua oficial, como é o caso do Peru e da Bolívia, que tem, além do espanhol, línguas indígenas como oficial, e o Paraguai, que possui o Guarani, que é a língua dos povos nativos, além do espanhol como língua oficial. Isso também ocorre no norte, como é o caso do Canadá, que temos duas línguas oficiais, o francês, que é falado principalmente em Quebec, e o inglês, que é nas demais províncias. Além disso, na Guiana e no Suriname, temos respectivamente os seguintes idiomas, inglês e holandês, mas eles são considerados da América Latina por conta do passado histórico semelhante ao de outros países latino-americanos, que foram submetidos à colonização de exploração e não à colonização de povoamento. Agora falando um pouco de América Latina, de área de imigração para a área de emigração. Na América Latina, sempre a gente, principalmente nesse período em que os locais estavam sendo, entre aspas, descobertos, era um novo mundo, estava atraindo milhões de imigrantes que estavam vindo povoar as terras da América, juntamente com a população nativa e juntamente com a migração forçada de africanos, foram formadas populações dessas regiões. Por isso que ela foi uma área de destino de muitos imigrantes, certo? E aí, com o passar do tempo, essas migrações, esse sentido de migração foi mudando. Por quê? E como assim? A partir mais ou menos dos anos 1970, e que acontece até hoje, enquanto os Estados Unidos continuam a ser um país que recebe muitos imigrantes, os países da América Latina se tornaram uma área que tem muita saída de imigrantes, principalmente para os próprios Estados Unidos, países europeus e também, principalmente, países da própria região latino-americana. Segundo a Organização Internacional para Migrações da ONU, entre 2009 e 2014, dos 39 migrantes latino-americanos, 64% migraram para países da própria América Latina e o restante se dirigiu a outras partes do mundo. Em relação à América do Sul, entre 2010 e 2015, de todos os movimentos, 70% de todos os movimentos foram realizados entre os países desse subcontinente, tendência que vai aumentando cada vez mais. E quais são as causas dessa inversão da migração? Principalmente a situação de pobreza que vive milhões de latino-americanos e acabam buscando melhores condições de vida em outros países que podem teoricamente oferecer essa melhoria, principalmente países
da América Anglo-Saxônica e alguns outros países da América Latina. Isso é chamado de migração intrarregional. E, e existe a migração extrarregional, que no caso é os que vão para a América Anglo-Saxônica e para os países europeus. E acaba que acontece com isso algumas problemáticas, como o sentimento de migração ou a própria xenofobia que existe nos Estados Unidos e em países europeus, principalmente por conta das leis de imigração restritivas que existem nesses países. Os deslocamentos internos na América Latina aconteceram juntamente com o crescimento do narcotráfico e do aumento da violência das regiões. Isso fez com que as pessoas fossem migrando em busca de locais mais seguros. Além disso, assim como aconteceu no Brasil e na Colômbia, os megaprojetos agroindustriais também causaram muitos deslocamentos, pois destituíram muitas famílias de suas localidades, mas também fizeram com que muitas pessoas buscassem os locais onde isso estava sendo construído para que elas pudessem trabalhar e conseguir ter aquela melhoria de vida que, como já foi comentado, certo? Além disso, também temos os desastres naturais, construção de barragens e alguns outros projetos que estão relacionados com o ser humano que fizeram com que essas migrações acontecessem. Agora falando um pouco, para encaminhar para o finalzinho da aula, sobre a política migratória da América Latina. Antigamente, a gente tinha muito problema com isso. Como assim? Por conta que a gente viveu aqui na América Latina, alguns regimes ditatoriais, a gente tinha por base nas políticas migratórias doutrinas de segurança nacional. O que é isso? Durante esses regimes ditatoriais, entre os anos 50 e 70, foram implantados algumas medidas repressivas aos jornais, aos meios de comunicação, e aí acabou que as pessoas eram tratadas como ameaças ao desenvolvimento do país. Por exemplo, até após a redemocratização desses países, que aconteceu no Brasil em 1985, várias leis desse período tiveram que ser mudadas, principalmente as que se referiam aos imigrantes e emigrantes, como uma questão de segurança nacional. Eles representavam uma ameaça. Por exemplo, a Lei de Imigração no Brasil, que é conhecido como Estatuto do Estrangeiro, que foi vigente até 2017, quando foi reconstruído, quando foi feita a nova Lei de Imigração, ela considerava o imigrante como um estranho e um provável ameaça à segurança nacional, e além disso, uma pessoa de menor importância em relação aos brasileiros. O que seria ser uma ameaça à segurança nacional? Uma ameaça, por exemplo, de ataques terroristas, a ameaça ao desenvolvimento do país, impedindo que os brasileiros conseguissem emprego, certo? E aí, depois de muito tempo tentando reformar isso, em 2017 foi feita a nova lei de imigração que considerou o deslocamento populacional sob a ótica dos direitos humanos, ou seja, a gente passou a entender que aquilo é uma necessidade e que aquela pessoa precisa, antes de mais nada, de ajuda, e que migrar é um direito. Ela pode fazer isso buscando as melhores condições de vida. Bom, pessoal, por isso é hoje. Até a próxima aula. Desejo abraços e que todos estejam bem e continuem se cuidando em relação à Covid-19. Até a próxima.